pessoal, a gente vai começar hoje números racionais, né, gente? O número racional. Eu vou explicar para você o que é um número racional. Mas antes disso, vamos fazer uma revisão daquilo que a gente viu desde o começo, né, das aulas até agora, né? Até porque vocês viram comigo, gente, o conjunto dos números naturais, né? Então, o conjunto dos números naturais, eu vou colocar aqui, ó. O conjunto dos números naturais, olha aqui, pessoal. O conjunto dos números naturais, ele é representado por uma letra N, né? Como eu venho falando no decorrer das aulas. Então, ele é representado por uma letra N, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, né? Aqui eu teria os naturais sem o zero. Por que os naturais sem o zero? Para alguns autores, o número zero, ele não é um número natural. Por quê? Porque natural é o que provém da natureza, né? É algo que está na natureza. Então, o conjunto dos números naturais, ele surgiu da necessidade do homem de contar. Sim, mas a necessidade do homem de contar como? Através dos elementos encontrados na natureza. Por isso que o conjunto dos números naturais é chamado por esse nome, conjunto dos números naturais, porque eram encontrados elementos na natureza. Então, o que acontece aqui? Se você ver aqui, o conjunto dos números naturais, ele pode ter duas formas. Ou ele pode apresentar N, porque aqui ele vai ter o zero, né? 0, 1, 2, 3, 4 é aqui infinitamente. E o N com asterísticos, que é o mesmo N de cima, porém, diferente do zero, né? O zero ele não apresenta aí. Então, o número zero ele não apresenta nesse caso aqui, porque alguns autores, alguns matemáticos, não achavam que o zero ele representava algum elemento, né? Mas só que o zero ele provém de uma operação, né? Então, se eu tirar, por exemplo, as cadeiras da nossa sala, vai ter o vazio, né? Então, esse vazio aqui você não vai ter nenhum elemento. Então, é uma briga aí entre alguns autores que dizem que o zero ele faz parte do conjunto dos números naturais e o zero que não faz parte. Porém, os dois conjuntos estão corretos, escritos dessa forma aqui, certo, gente? Só para eu explicar a vocês de como surgiu aí esse asterístico aqui, que um representa com zero e o outro sem. Bem, porém, aí, nas aulas que a gente viram, né, que a gente vimos, a gente viu também o conjunto dos números inteiros. Olha aqui, ó, dos números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros. A gente vai ver que o conjunto dos números inteiros, ele é representado, certo? Por uma letra Z, né? De um matemático chamado Zeugma. Por que isso ele surgiu, né? Por que surgiu o conjunto dos números inteiros? Porque existiam algumas operações, né, que eram feitas dentro do conjunto dos números naturais que o próprio conjunto dos números naturais ele não resolvia. Então teve a necessidade, o homem teve a necessidade de surgir esse número aqui. Então, o conjunto dos números inteiros ele é representado por uma letra Z, né? E no meio desse conjunto eu vou ter o zero, onde eu vou ter aqui ao meu lado direito mais 1, mais 2, mais 3, ó. Ponto. Menos 1, menos 2, menos 3, ó. Menos 4. E assim sucessivamente. Observe que aqui vocês viram comigo que são os números positivos. E aqui é o que a gente chama de números negativos. Observe que os números positivos é o próprio conjunto dos números naturais, se você observar. Porém, o conjunto de números inteiros também tem suas particularidades. Que particularidades são essas? Olha aqui, ó. Eu vou ter Z asterístico
que seria menos 4, menos 3, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3, como vocês podem ver. Eu ia ter o Z menos, que seria de menos 1, olha aqui, pessoal, de menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. E eu teria Z mais 1, mais 2, mais 3 e assim sucessivamente. Qual a diferença dele para esse? Aqui, ó, o conjunto dos inteiros não positivo, se ele não é positivo, logo ele é negativo. O conjunto dos números inteiros não negativos. Se esse aqui não é negativo, logo eu posso dizer que ele é positivo, certo? Então eu posso representar o conjunto dos números inteiros. Agora, a gente vai ver um outro conjunto, né? Que a gente viu aqui, que é o conjunto dos números racionais. Então, o que seria um conjunto de números racionais? Então, um conjunto racional, né? Um número racional, como vocês podem ver aqui, eu vou apagar aqui para colocar número racional, né? Número racional, como vocês podem ver, ele é um conjunto, né? Que ele engloba todo o conjunto dos números inteiros, certo? E todos os conjuntos dos números naturais. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai ver isso aqui? Preste atenção. Ó, se você ver bem aqui, pessoal, ele é representado por uma letra Q, ó, certo? Então, se ele é representado por uma letra Q, então eu vou ter A sobre B, certo? Onde AB ele está contido em R. Cadê? Ele vai estar contido em Z, certo? Como vocês podem ver aqui. Só tem um problema. É esse B aqui, gente. Esse B, ele tem que ser diferente de 0. Então, o que seria um número racional? O número racional é todo número, ou todos os números, que podem ser escrito em forma de fração. Exemplo: 1/4, 6/10, 11/5, 8/3 e assim sucessivamente. Ele é representado por uma letra Q, certo? Olha aqui, ó, que eu posso representar. Se você quiser representar o próprio conjunto, 0 aqui, né? Então, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui, mais 1, mais 2 e mais 3. Observe, professor, mas esse aqui não é o próprio inteiro? Sim. O conjunto de números inteiros também ele é dito como racional, ó, porque ele pode ser escrito em forma de fração. Olha aqui. Certo? Mas lembrando que entre menos 1 e menos 2 eu posso ter infinitos números também que pode ser escrito em forma de fração. Então aqui eu posso ter menos 1/2, como aqui entre 0, olha aqui, ó. Entre 0 e menos 1 eu posso ter aqui menos 1/2. Entre 0 e 1 eu posso ter aqui mais 1/2. Então observe que eu posso responder assim, eu posso ter aqui esse conjunto de números racionais que vai ser em forma de fração. Eu peguei o conjunto de números inteiros, por quê? Porque para ficar mais fácil. Eu vou fazer aqui, gente, uma definição, uma demonstração aqui para te provar que N está contido em Z, que está contido em Q. Então, quem seria isso aqui, gente? Olha aqui, ó.
Essa nomenclatura você já conhece, né? De estar contido. É uma simbologia matemática. Como é que eu sei, professor, que ele está contido? Por exemplo, se eu digo a você o seguinte: se o conjunto dos números naturais é 0, 1, 2, 3, e eu falar assim, 2 pertence a N, verdadeiro. É verdadeiro. Agora, se 4, olha aqui, 4 pertence a N, também é verdadeiro. Mas se eu digo a você, menos 1 pertence a N, não, é falso. Porque menos 1, ele não pertence aos naturais, ele pertence aos inteiros. Por isso que N está dentro de Z, não Z dentro de N. Agora, que não, que é a junção de N e Z. Agora, se eu dissesse, menos 1 pertence a Q, verdadeiro, pertence sim. Por quê? Porque menos 1 ele é inteiro e, por definição, também ele é racional. Então, é uma simbologia matemática que está te dizendo aqui que está contido. Certo? Ele pertence a esse elemento aqui, ele pertence ao conjunto, né? Então, aqui está contido. E esse aqui, você já sabe aqui também, é o que a gente chama de pertence. Esse aqui é a negação, ó. Cadê? É falso. Ele não pertence aqui, né? Menos 1 não pertence a N. Aí aqui se tornaria verdadeiro. Certo? Então é um pouco de lógica, certo, gente? Se eu colocar não pertence, é verdadeiro. Mas se eu tirar o verdadeiro aqui e colocar falso, essa proposição aqui está errada. Por quê? Porque menos 1 não pertence a N realmente. Mas se eu tiro aqui esse tracinho aqui e coloco só o e dizer que menos 1 pertence a N, então ele se torna falso. Então aqui seria falso, certo, gente? Como eu disse a vocês. Ok? Então, a simbologia, esse Ezinho aqui é chamado de pertence e o E cortado, ele é chamado de não pertence, que é a negação de pertence. Como vocês podem ver aí. Então, são situações, gente, que é muito interessante vocês saberem, vocês sempre trabalhavam com o conjunto de números inteiros, mas não com o conjunto de números racionais, mas não sabiam, né? Não sabiam. Por quê? Lembrando, gente, a soma de dois números naturais sempre será um número natural, né? A soma de dois números naturais sempre será um número natural. E é verdade. Se 4 pertence a N e 6 pertence a N, então 4 mais 6 também pertence a N. Então 10 pertence a N. Então, como 10 aqui ele é um número natural e pertence a N. Então essa propriedade é verdadeira, ela é válida. Ok, gente? Então, eu entrei hoje no conjunto dos números inteiros, certo? No conjunto dos números racionais, perdão. E vocês vão fazer a página aí, pessoal. As páginas... Cadê? A página 15 até a página 25, certo? Até a página 25 aí, para vocês fazerem os exercícios. Então, página 15 a 25. Certo? Tá aí as atividades para casa. Ok, gente? Espero vocês na próxima aula.